In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Então, caríssimos, amanhã, sexta-feira, é o 8º dia, isto é, hoje faz uma semana que Francisco deu a público a Amoris Laetitia. Uma semana. Com certeza a gente colhe na internet, mas só na internet, rádio e televisão, bom, não escuto muita coisa, mas mas ali se colhe alguma palavra de gente que vê, o resto está cego. Gente que vê o que aconteceu na igreja. A decepção, não obstante, é imensa. Ainda que elas correspondam às profecias. Aqui há uma correspondência às profecias. Nós tínhamos que estar preparados para isso. De fato, quando eu vejo, por exemplo, os comentários que apareceram aí na internet do cardeal Burke, aquele Raimundo Léo Burke, que é um dos principais opositores dessas ideias contra, enfim, a família. Quando vejo os comentários, são pífios. Quer dizer, ou não tem sentido nenhum, o comentário que eu vi dele, um deles não tem sentido nenhum, porque, dizer, a Amoris Laetitia deve ser interpretada segundo a tradição da igreja. Mas ela quebra a tradição da igreja? Como vai interpretar segundo a tradição da igreja? Quer dizer que você agora deve ignorar aquilo que está lendo? Deve fazer o quê com o que está lendo? Não se lê mais aquilo que está escrito? Mas como interpretar uma coisa que é contra? Como se fosse a sequência? Mas por favor, cardeais. Mas justamente um homem do qual se punha boa esperança, porque fez e desfez, fizeram e desfizeram para ele também, sofreu o que já sofreu. Outra manifestação que ouvi teria vindo dele. A gente não sabe nunca essas coisas, essas informações, né? Mas ele dizendo, não, mas é um documento, não faz magistério. Não faz magistério, mas que adianta não fazer magistério, mas a igreja toda a seguir? E agora? Não faz magistério, isto é, não é um documento ex-cátedra na qual esse falso Pedro se pronunciasse como querendo ensinar a verdade a toda, como doutor e mestre da igreja, a toda ela. Não é isto, com certeza. Eu já disse, noutra palestra, noutra missa, é o documento de menor valor magisterial. E contudo, a igreja vai seguir tudo isso aí. Vai seguir. E daí? É cisma. Estamos vivendo um cisma, senhores. Senhores responsáveis pela igreja, queridos fiéis, estamos diante de um cisma consumado, documentado, vivido, porque a igreja vive.
sermões. Aí eu explico cada uma dessas palavras. Ouçam os meus sermões. De resto, de autoridade da igreja, ainda não colhi nada. Talvez seja cedo. Talvez possamos guardar ainda alguma esperança. Mas a coisa é tão grave, tão explosiva e tão bem preparada, ou pessimamente preparada, como queiram, que não há o que dediversar, não há o que esperar. Tudo conduzia a este cisma. Então, que outros exames quererão fazer sobre o documento, que mais esperam para que reconheçam que, afinal, houve este racha na igreja. As profecias nos alertavam de que seria uma coisa muito, muito forte, muito violenta. Mas eu espero, de qualquer forma, que uma parte maior da igreja se dê por conta, não só aqueles que acompanham as profecias atuais e acreditam nelas, porque mesmo dentre estes há os covardes, há aqueles que estavam esperando o cisma, mas mesmo diante dele ainda continuarão com um passo atrás, com o pé atrás. E não se unirão, e não terão coragem de dar a cara ao tapa, e não terão coragem de dizer publicamente, com medo da perseguição, de perder isso, de perder aquilo, e as posições, e o dinheiro, e... Enfim. Enquanto tudo isto, os fiéis estão aí, seguindo esses pastores de heresias, esses pastores de cismáticos. E vão nas suas igrejas a receber Jesus. Alguém dirá, mas lá ainda se celebra com validade a Eucaristia, não é por causa do cisma, sim, com certeza, mas a fé que entra pelos ouvidos, aquilo que eles aprendem lá, é tudo aquilo que Francisco tem ensinado, o falso profeta, esse antipapa, aquele que está demolindo e destruindo a Santa Igreja. E eles então estão também sendo demolidos e fazendo parte disto. Fiel católico não pode ir em igreja cismática. Católico, lembrávamos ontem São Hermenegildo, não pode comungar de bispos, de padres cismáticos. Não pode. Por válida que seja a Eucaristia lá, entra pelos ouvidos a fé errada. E já são cismáticos eles também. Mas eu ouço as profecias e acredito nelas. Sim, ouves uma coisa e fazes outra. É isto. Tu ouves uma coisa e praticas outra. E que adianta isto? Vais para o inferno, junto com todos aqueles que também não praticam e que não ouvem as profecias. É hora de atitudes, é hora de coragem, é hora de definição, é hora de fazer algo pelo reino de Deus. Já estamos há muitos anos, há mais de 50 anos nessa marmota. Há mais de 50 anos estamos nos deixando conduzir por esses pastores falsos, bispos de párocos, que estão levando esse povo à desgraça, à não fé, à não prática mais da sagrada religião. Olha como está o mundo! Aí agora, nem agora, diante de uma coisa dessas, vamos acordar, padres, bispos, leigos. Não pode continuar assim, não pode.
Queridos, é grave o momento que vivemos. E daqui a pouquinho vem o castigo divino. E se bate sobre as nossas cabeças. E o povo está assim despreparado. Vai para o inferno. O cisma é consumado. Está documentado. Tem sido vivido ao longo dessas últimas décadas dentro da igreja. Nós mesmos já vivemos quantas vezes como se batismo, crisma, eucaristia não fosse nada nas nossas vidas. É preciso retomar os costumes, é preciso rever a vida, é preciso rever a nossa catolicidade. O tempo urge, é curto, é brevíssimo. Já gastamos muito da nossa vida sem ser cristãos, sendo mundanos, sendo igualzinho a qualquer pessoa que está neste mundo. E não será nessa igreja de Bergoglio, irão afundar cada vez mais. Agora chegou ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Então, esperemos um pouco mais. Continuemos rezando. Haverão outros pastores, cardeais, bispos, sacerdotes, que verão e dar-se-ão conta e exclamarão e irão realmente lutar contra esta anti-igreja, para salvar o seu rebanho. Nós temos essa esperança que ainda virão. Mas atentos, preciso levar a sério, preciso levar com gravidade o momento que nós estamos vivendo. O Senhor precisa de nós. É preciso que haja uma igreja remanescente, um pequeno grupo que seja, mas que confesse, que seja verdadeiro, que seja fiel, que seja real. Sejamos nós. Sejamos nós. Sigamos o exemplo dos nossos mártires. Sigamos o exemplo dos nossos valentes, dos nossos guerreiros. E confiemos em Deus. Confiemos nas promessas de Jesus. Ele não nos faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Tu com espírito tu. Oremus. Non eni iudicavi me sciri aliquida intervosa nisi Iesum Christum et hunc crucifixum. Alleluia.